Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? Só aí, eu quero que você deixe a sua Bíblia preparada, porque nós leremos aqui, ou citaremos alguns textos. Se você for rápido, você pode abrir e acompanhar a gente. Amém, queridos? Então, dentro desse tema, mova-se, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o reino de Deus em movimento. Amém? Então, olha só, na nossa vida cristã, nós falamos muito sobre o reino de Deus. É verdade ou não? Sim, como nós falamos sobre o reino de Deus? Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Nossa, irmão, vocês foram tão tímidos. Vou perguntar de novo. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Amém. Então, olha só, a minha ideia hoje, aquilo que o Senhor imprimiu no meu espírito, queridos, e o que eu quero é trazer talvez um pouco mais de esclarecimento, talvez de ensino, sobre a vinda desse reino de Deus à terra, como isso aconteceu, por meio de quem aconteceu e como é isso hoje entre os homens. E eu acredito que temos muito que aprender com o Espírito Santo sobre essa questão. Por isso eu quero desafiar você a ficar ligado, tá? Porque o assunto ele é muito rico, tá? Isso aqui vai ser apenas uma pequena explanação dessa verdade. De início, nós precisamos entender que o reino de Deus ele está em pleno movimento na terra, juntamente com o seu rei e todos os seus súditos, dos quais, queridos, eu posso destacar aqui, eu quero colocar duas categorias: a categoria dos anjos, todos os anjos, suas classes e ordens, e a categoria dos humanos, que também são súditos nesse reino. Quem faz parte dessa categoria de humanos? São todos aqueles que um dia foram redimidos por Jesus. Amém? O reino de Deus, que também é chamado de reino dos céus. Quando você lê nos evangelhos, Mateus, nos outros evangelhos, em todo o Novo Testamento, você vai ver que a Bíblia usa essas duas expressões, que é a mesma coisa. Reino de Deus, ora ele é chamado também de reino dos céus. Jesus usou as duas expressões, se você for prestar atenção, nas conversas dele, ora ele usa reino dos céus, ora ele usa reino de Deus, mas é a mesma coisa, só a título de informação. Irmãos, sobre a vinda do reino de Deus, a terra, para a gente entender isso assim de uma forma mais concreta, nós precisamos novamente voltar lá no início de tudo, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que houve aquela ruptura no relacionamento do homem com Deus, o que aconteceu por causa do pecado, da queda de Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, com a queda do homem, ele deixou de ser governado pelo Senhor, ou seja, ele deixou de fazer parte do reino de Deus na sua essência. E o que é que nós vemos a partir daí? Desde então, você vai ver isso em toda a Bíblia, o Senhor veio através dos séculos, o que transcorre todo o Velho Testamento, a Velha Aliança, preparando o caminho para que o seu reino fosse restabelecido na terra, o que aconteceu através da vinda de Jesus, da morte e da sua ressurreição. Agora, o reino se torna o meio pelo qual o homem novamente ele é conectado com Deus, e a porta para esse reino é exatamente Jesus.
É por isso que todo mundo tem que reconhecer Jesus. É por isso que todo mundo tem que experimentar a redenção que só Ele pode proporcionar. O homem, uma vez redimido, né, salvo por Jesus, ele é novamente inserido no reino. E quando nós começamos o Novo Testamento, logo no capítulo 3 de Mateus, você vê ali a aparição de João Batista, né? E João Batista, ele começa o seu ministério trazendo a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus, logo depois daquele período de jejum de 40 dias no deserto, assim que ele volta para a Galileia, você vai vê-lo também pregando a mesma mensagem. Ele vira para os galileus e diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o que a gente vê aqui, através dessa palavra? É que o reino de Deus, ele é estabelecido ou restabelecido na terra, através de Jesus, o seu Filho. E foi esta a mensagem que o evangelista João quis ou quer passar através desses versículos que nós lemos, né? Quando fala que Jesus, né, ele está falando de Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, né? E a vida era a luz dos homens. Então, queridos, a ideia aqui de João é mostrar que esse Jesus, né, ele tabernaculou entre os homens, ele deixou toda a sua glória. Eu gosto muito de Filipenses 2, quando Paulo vai descrever exatamente o que Jesus fez, né? Quando Paulo diz ali que mesmo ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, né? Mas você vai ver Paulo dizer ali que ele se despiu de toda a sua glória para descer aqui. E o objetivo, queridos, são vários, né? E um deles, e é onde nós queremos focar nesta noite, é restabelecer o reino de Deus na terra, novamente. Através do Filho Jesus, o reino de Deus, ele é agora inserido na vida da humanidade, né? Com uma nova proposta, onde o próprio Deus, ele viria fazer morada, não num tabernáculo, mas ele moraria agora dentro do coração do homem. Aí explica aquele momento, está registrado em Mateus 27, 50 e 51, quando Jesus lá na cruz, você vai ver os evangelistas narrando isso, quando a Bíblia diz que ele entrega o seu espírito. Irmãos, eu acho isso tremendo, porque não foi a morte que matou Jesus, foi ele que se entregou. Né? Quando ele entrega o seu espírito, o que aconteceu lá no templo em Jerusalém? O véu se rasga de cima a baixo. Qual que é a mensagem? O reino de Deus está tocando a terra novamente, e a partir de agora não tem nada que vai ser separação entre Deus e o homem, entre o homem e esse Deus. É essa a mensagem do rasgar do véu. A Bíblia diz que ele rasgou de alto a baixo e se separou. Né, porque tudo aquilo que estava impedindo que o homem voltasse a ter comunhão com Deus, a fazer parte do reino de Deus, ele foi tirado. O reino de Deus naquele exato momento estava tocando a terra de uma vez por todas novamente. Então olha só, o que é o reino de Deus? O que vem na sua mente quando você pensa nisso? Eu faço parte do reino de Deus. Às vezes a gente pensa em reino, em uma nação, alguém governando, é por aí. Só que o reino de Deus é algo puramente espiritual. O que é o reino de Deus? É o domínio, o governo de Deus. É um lugar na nossa vida onde ele passa a ser soberano. Amém? O que é estabelecido agora na nova aliança, no coração do homem. Por exemplo, quando Jesus, em Mateus 6,33, quando você volta no versículo 25, do capítulo 6 de Mateus, você vai ver Jesus discorrendo sobre todas as coisas básicas que
ser humano precisa para sobreviver. Ele fala de comida, ele fala de veste, ele fala de tudo, né? Que são aquelas coisas que, se nós formos prestar atenção, são as coisas que mais investimos tempo, porque são necessidades básicas. E lá no verso 33, ele libera aquela palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Trocando em miúdos aqui, o que Jesus está querendo dizer? Permita que Deus governe a sua vida. Permita que Deus domine a sua vida. Se você permitir que Ele entre no seu coração e comece a governar a sua vida, está vendo essa lista aqui? Tudo isso vai ser acrescentado para você. Entende? Não é, quando ele fala buscar, não é você ou entrar em algum lugar, não, é você permitir que ele entre e tome o trono do seu coração e comece a governar a sua vida. Amém? Estão entendendo até aqui? Agora veja, o reino de Deus em movimento. Desde que o reino de Deus veio à terra, atingiu a raça humana, ele está em pleno movimento e numa velocidade, queridos, extraordinária, e nós precisamos nos acentuar, ter consciência disso, né? A gente vê isso claramente na vida do próprio Jesus, que é o inseridor ou o introdutor desse restabelecimento do reino de Deus na terra. Como que a gente vê isso? Na forma como ele conduziu a sua missão de fazer esse restabelecimento. O capítulo 4 do Evangelho de João registra um momento que eu gosto muito, em que nós podemos aprender lições preciosas com Jesus ali. Veja isso, quando você começa a ler o capítulo, você vai ver que Jesus está na Judéia. E de repente, ele, guiado pelo Pai, ele decide ir para Galileia, que ficava no outro extremo. E se nós tomarmos, queridos, olha só, Jesus fez tudo isso a pé, tá? Ele não tinha carro, um Toyota, um carro bom como você tem. Por que eu quero tocar nisso? Para você entender o que foi preciso acontecer com ele, o que ele precisou fazer para restabelecer o reino de Deus na terra. Né? Se nós formos tomar, por exemplo, 2 pontos importantes dessas regiões, Jerusalém na Judéia e um lugar muito conhecido, Tiberíades na Galileia, uma linha reta seria em média 150 quilômetros, que ele teria que andar a pé. Olha isso. Muitas vezes a gente bota a banca para andar 4 quilômetros para vir para a igreja de carro. Né? Se a gente for considerar, né, ao invés dessa linha reta, as estradas atuais, como você usa aí o seu Google Maps, né, a distância ela aumentaria um pouco, ela iria para 170 quilômetros, entre, né, o lugar, Judéia, onde ele estava, e qual era o destino agora, Galileia. E tem um determinado momento, lá no versículo 31 do capítulo 4, ele agora está em Samaria, ele passa por aquele período, aquele momento em que ele encontra a mulher no poço, né? Ele já tinha andado até ali, em média, 70 quilômetros, irmãos, a pé. Eu vou sempre destacar isso. Lá no versículo 31, depois de andar 70 quilômetros e trabalhar o dia inteiro, atender tanta gente, você concorda comigo que Jesus estava exausto? Penso que é andar 70 quilômetros a pé, num sol escaldante e atender tanta gente. Porque se você for olhar, só o atendimento daquela mulher foi tenso o negócio. Depois ela correu lá, falou dele para a cidade, e todo mundo da cidade veio. Então, irmãos, o trabalho que Jesus teve naquele dia foi algo assim, sabe, duro. E lá no versículo 31 do capítulo 4, você vai ver que os discípulos, eles perceberam isso. Eles viram que Jesus estava exausto de tanto trabalhar, de tanto andar, de tanto falar com gente, de tanto resolver problema de gente. E eles viram para Jesus e dizem assim: Jesus, mestre, come. Tipo assim, eu não vi esse cara comer. Jesus, o senhor está cansado, come alguma coisa. Faz um lanchinho.
E aí, queridos, a resposta de Jesus vem no versículo 32 e no versículo 34. No versículo 32 ele diz assim: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E o verso 34 ele continua dizendo assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse aqui é só um exemplo que eu quero pegar para te levar a pensar, porque em toda a vida de Jesus, você vai perceber que ele se movimentou muito, ele trabalhou duro, se doou completamente para que o reino de Deus fosse restabelecido na terra, nos corações dos homens, para que um dia ele pudesse olhar para a humanidade e encontrar uma humanidade sedenta pela sua presença, sedenta por participar desse reino. Não foi fácil para ele, né? E tudo culminou, você sabe aonde? Ele morre, ressuscita, e quando ele volta para o Pai, aqui eu já quero entrar em outra coisa, sabe o que ele faz? Até esse momento da sua ressurreição, quando ele encontra com os discípulos, agora nós já estamos lá em Atos, né? E é assunto ao céu, você sabe o que ele faz ali agora? Olha, a responsabilidade de restabelecer o reino de Deus na terra, até aqui, era só minha. Mas a partir de agora, eu delego isso para vocês, a minha igreja. Porque não foi lá que nasceu a igreja? Ele subiu e a igreja foi estabelecida. Então, a partir daquele momento, a responsabilidade, né, de que o reino de Deus continue em pleno movimento na face da terra, foi dado à igreja. E agora você vai entender aquilo que Jesus fala para os discípulos lá em Mateus 16, 18, quando Pedro, movido pelo Espírito Santo, traz aquela revelação de quem ele era. Você vai ver que no versículo 18 ele fala assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso. E deixa eu te dizer uma coisa sobre esta pedra, ou seja, Cristo, o Filho do Deus vivo, eu fundarei a minha, ou edificarei a minha igreja. E aí olha a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você viu quando a gente liga ou linka os textos, o entendimento ele vai se formando, né? Então, queridos, o reino de Deus hoje está a cargo, na responsabilidade da igreja. Nós precisamos entender isso e entender como que isso funciona. Qual que é a estrutura proposta por Deus a essa igreja que agora recebe essa responsabilidade, irmãos, de manter o reino de Deus em movimento. Eu quero que você, sabe, se conecte comigo, porque, irmãos, é um ensino tão simples esse aqui. Mas você vai ver que a partir de agora, muitos argumentos que nós temos ouvido na nossa geração acerca de igreja, vai cair por terra sem eu tocar neles aqui para você. Só vou tocar nenhum. Como, por exemplo, congregar não é preciso. Eu sou a igreja. Quando nós lemos Colossenses 1,18, você vai ver Paulo dizendo ali que ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Nós estamos entrando agora para entender a estrutura que Deus formou dentro dessa igreja, esse organismo vivo, que agora tem a responsabilidade de manter o reino de Deus na terra em pleno movimento. De 1 aos Coríntios 12, verso 27, Paulo diz assim: ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 aos Coríntios 12, do versículo 12 ao 31, eu não vou ler, porque é muito extenso, mas eu queria que você tomasse nota aí e conferisse depois. Paulo, ele vai discorrer sobre a unidade orgânica da igreja. E ali, queridos, ele usa exatamente para exemplificar isso, o corpo. E ele mostra ali com muita clareza que cada membro, até aqueles que muitas vezes a gente não dá nada por eles são essenciais na igreja, porque ele está usando esse corpo nosso aqui como exemplo. Tem algum membro no seu corpo que não vale para nada?
totalmente inútil? Se um membro, por mais pequenininho, insignificante, né, ou aparentemente insignificante que seja, se ele parar de cumprir a sua função, o que acontece com o resto do nosso corpo? Todo o corpo sente. É assim ou não? Todo o corpo sente. Então, Paulo usa, né, essa ideia, pega o símbolo, né, o modelo de um corpo humano, para demonstrar como que a estrutura igreja foi desenhada e entregue por Deus ao homem, né? E o que é que nós aprendemos com isso, queridos? Que a igreja, ela é o corpo, Jesus é a cabeça, e você vai ver Paulo dizendo que nós somos o quê? Exatamente os membros do corpo. A igreja, então, é formada por Jesus, eu e você, por nós. Todo cristão precisa entender isso, amém? Aqui já fica mensagens extraordinárias, a igreja, veja isso, queridos, ela só pode cumprir o papel dela na íntegra se você funcionar como membro. Você já parou para pensar na loucura que é isso? Se você, por mais insignificante que você se ache, não funcionar nesse corpo, a igreja não pode cumprir o papel dela de fazer com que o reino de Deus permaneça em movimento. Irmãos, isso é muito sério. Olha o tanto que Deus acredita em mim e em você. Não tem esse negócio de, não, eu não tenho nada para oferecer, eu não consigo fazer nada. Irmão, não existe a verdade para jogar esse argumento, essa mentira do diabo fora. Não existe membro inútil. Se o Senhor me inseriu no corpo, é porque eu tenho valor, tem alguma coisa que eu posso e tenho que fazer nesse corpo. Então não aceita essa conversa do diabo, isso é mentira, você é especial. E muitas vezes a gente se acha tão pequenininho, não, ei, você é membro do corpo de Cristo, uma estrutura extraordinária, que foi, gente, eu olho para a igreja, eu vejo a igreja como uma ideia tão criativa de Deus, porque Ele pega pessoas, cada uma diferente, se junta essas pessoas com um propósito extraordinário. E quando a gente fala de igreja nesse contexto aqui, o propósito é a igreja manter o reino de Deus em pleno movimento, alcançando o mundo. Consegue entender a dimensão disso? Eu não posso, você não pode viver sem igreja. Porque você, a partir do momento que entregou a sua vida para Jesus, você passou a ser súdito desse rei, desse reino, e automaticamente inserido nessa estrutura, nesse organismo vivo, que agora tem essa responsabilidade extraordinária de manter o reino de Deus, de manter a salvação avançando, a graça de Deus avançando, sendo derramada na terra, o poder de Deus se manifestando na terra. Não é tudo isso que a gente vê? Eu e você somos responsáveis por isso. Amém? Então isso é o reino de Deus em movimento. Começou com ele restabeleceu, e num determinado momento ele passou isso para a igreja. Agora é comigo e com você. E para que essa responsabilidade seja cumprida, seja realizada através das nossas vidas, queridos, como tem coisas que nós precisamos observar, viver, praticar. Um dos principais princípios de Deus, que nos prepara como essa igreja, esse filho, essa filha de Deus agora, para cumprir bem o papel dentro dessa igreja, onde ela manterá o reino de Deus em movimento, é o princípio do discipulado. Eu sei que essa palavra é uma palavra que mexe com sacode a estrutura de muita gente hoje. Mas, irmãos, nós precisamos entender que não tem como ser discípulo de Jesus se você não for discipulado. Olha tanto que a coisa é simples.
E dentro disso aí, pelo fato de muita gente ter sido ferido, nas formas que esse princípio foi aplicado, e ainda é em alguns lugares, né? Tem algumas pessoas que pensam assim, não, meu discipulador é o Espírito Santo, meu discipulador é Jesus, eu só trato a minha vida com Deus, não é assim? Quem já ouviu isso por aí? Deixa eu dizer uma coisa, até Moisés, que foi aquele para quem Deus olhou e diz assim, com ele eu falo face a face, mas Deus não falava tudo. Por exemplo, teve um momento que o grande Moisés, aquele que estava lá falando com Deus face a face o tempo inteiro, era o cara mesmo, mas teve um momento que ele estava trabalhando para morrer por falta de um pouquinho de discernimento e de sabedoria. E de repente o Jetro, irmãos, o sogro dele, está lá vendo aquilo. Moisés morrendo de trabalhar, cansando absurdamente, atendendo às demandas do povo. Jetro chega e diz assim, Moisés, por que você está fazendo isso, cara? Você está louco? Você não vai conseguir resolver todos os problemas do povo. Faz o seguinte, e aí passou aquela instrução para ele, colocar líderes, olha, você vai designar líderes, e esses líderes vão atender às demandas menores de todo o povo. Aquelas maiores, eles vão trazer para você, cara, e aí você decide, você dá o direcionamento. Por que Deus não falou isso para ele? Mas Deus falava com ele todo dia. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Você sabe por quê, queridos? Porque sempre Deus fez questão de mostrar que eu preciso de você, que você precisa de mim, que você precisa de outro, que outro precisa de você. Que nós precisamos uns dos outros ser discipulados. É um exemplo, né? Assim, clássico. E, olha, quando nós lemos Mateus 28, versículo 18 a 20, a gente conhece esse texto como a grande comissão. Bonito isso, né? E você lê ali que mensagem. Eu sei que todos nós somos apaixonados. Eu duvido, eu vou ler agora, eu duvido se você não vai ser mexido por essa leitura. Olha só. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí olha só, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que palavra extraordinária. Mas você viu que o discipulado é uma condição primária aqui para todo o resto? Então, assim, queridos, o desafio é a nossa igreja de hoje. Quando eu falo nossa, eu estou falando para a comunidade de alcance, mas eu posso até colocar isso para todo o corpo. Nós precisamos resgatar o princípio de discipulado da nossa vida. A igreja, ela não é formada por voluntários, ela é formada por discípulos. Você pode fazer parte da igreja como voluntário, mas você não vai ser igreja de verdade, porque a igreja é formada por discípulos. Você pode até pregar na igreja como voluntário, você pode tocar como voluntário, mas você não vai estar fazendo com que o reino de Deus se movimente, apenas sendo voluntário. Apenas como discípulo, é que nós enquadramos nesse perfil que é exigido por Deus, para que a igreja seja a condutora, o motor que faz com que o reino de Deus permaneça em movimento na terra. É impossível manter o reino de Deus em movimento fora desse princípio. Eu quero deixar isso com você para você pensar. Agora, o que é discipulado? Tem várias formas de você, definir isso, mas escute a minha definição. Discipulado é você receber a imagem de Jesus projetada por outro. Ok? Por outro, ele vai projetar alguma coisa direto do Espírito Santo em você, da palavra, mas sempre esse o caminho, a imagem de Cristo projetada em você através de outra pessoa. Quer ver aonde eu vou te provar isso? Para quem que Jesus disse essa palavra aqui?
que nós lemos, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Não foi para os 11? E depois que ele disse isso para os 11, o que aconteceu com ele? O próximo encontro, ele foi embora. Então, olha só, a ideia de Jesus aqui é o quê? Ele refletiu, ele transmitiu, né, o seu estilo de vida para aqueles 11. E aqueles 11, eles teriam que replicar isso na vida dos outros. Então, discipulado é, eu recebo o reflexo da vida de Jesus através de outra pessoa. Eu estou sendo discipulado. E quando eu discipulo, eu estou refletindo a imagem de Jesus no outro. E aí aquele outro replica para lá. E assim o reino de Deus está sempre em movimento. Agora, se você não é discipulado, deixa eu te fazer essa pergunta. Se você não é discipulado por alguém, você tem condições de discipular outro? Não. De jeito nenhum. Você pode até discipular, mas do seu jeito. Passando a sua vida, não a de Jesus. Porque a cadeia quebra, o princípio é quebrado. Agora, quando você olha para a igreja hoje, percebe o tanto que isso está carente de uma reestruturação? Porque nós queremos fazer discípulos, mas nós não somos discipulados. Não tem ninguém cuidando de mim. Ninguém fala na minha vida. Se eu não sou discipulado, conforme o modelo que Jesus deixou, como que eu vou discipular alguém para Jesus? Irmãos, isso não existe, é tão simples. É tão simples de entender e muitas vezes nós batemos o pé, né, e queremos continuar vivendo de um jeito totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina tão claramente a nós. Olhe lá para a parede. Todo mundo lê só a linha de cima para mim. Viu o que a comunidade de alcance é? Não está escrito ali, somos uma crescente comunidade de gente. Somos uma crescente comunidade de voluntários. Somos uma crescente comunidade de goianos. Comedores de piqui. Né? Mas está escrito na visão que o Senhor entregou para a nossa igreja, somos uma crescente comunidade de discípulos. Então, para mim me enquadrar de uma forma, né, exata, assertiva, nessa visão, onde eu vou fazer parte da comunidade de alcance, né, para que o reino permaneça em movimento, eu tenho que ser discipulado. Porque é só sendo que eu vou poder fazer. É só recebendo que eu vou poder transmitir. A ideia é fazer você pensar nisso, em toda a responsabilidade, na confiança que Deus depositou a nós, e nos encontrarmos. Qual é o nosso verdadeiro estado diante de tudo isso hoje? Realmente eu estou enquadrado na vontade de Deus, eu estou contribuindo para que esse reino continue em movimento. Irmãos, nós não podemos viver um evangelho enganado. Nós não podemos, nós temos que tirar isso da nossa vida. E a palavra do Senhor é, ide e fazei discípulos. Amém? Eu sei que tem, né, muita resistência hoje. O Espírito Santo fala com você? Claro que fala. Inclusive, olha só, eu quero trazer 4 formas que Deus fala com você. Né? 4 meios pelos quais Deus trata com você e comigo. Primeiro, através da sua palavra. Amém? Toda a palavra escrita, ou até mesmo a revelada. O que é isso? Sabe quando você lê um versículo e Deus te dá uma revelação pessoal naquilo ali? Como o Espírito Santo de Deus fala com você assim. A outra coisa, através do Espírito Santo, né, usando o que agora? Não a palavra, mas usando a natureza, usando situações que a gente está vivendo, e um mundaréu de outras coisas. Agora, ele fala também através do seu pastor, do seu líder, do seu discipulador. Ele fala também através de pessoas.
Deixa eu te contar uma experiência. Um dia eu estava lá em Brasília, estava vivendo um momento muito crítico na minha vida, em todas as áreas que você pensar. Eu estava passando por uma pequena praça, em Brasília tem muito isso. E de repente, queridos, eu vou passando perto de um banco desses de praça mesmo, e ali tinha uns 3 mendigos sentados. E eu passei bem perto. Quando eu passei perto de um me agarrou pelo braço. E aí eu voltei assim, irmãos, esse cara enfiou o dedo na minha cara e me liberou uma palavra que a minha estrutura foi sacudida naquele momento. E eu tive uma certeza, é Deus falando comigo. Até mesmo porque o que ele me falou, só a minha esposa e pouquíssimas pessoas sabiam. Olha como que ele faz. Mas nós não podemos achar que porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, você é ministrado toda semana na sua célula, recebe uma palavra aqui de púlpito, nós não podemos crer que tudo isso faz de mim um discípulo, porque não faz. O discípulo é face a face, é olho no olho, é coração junto com coração, é alguém, é um irmão refletindo a imagem de Jesus na sua vida. Isso é discipulado. E nós precisamos crescer nisso, queridos. Se alguém errou com você, deixa eu te liberar essa palavra. Quando te discipulou algum dia na sua vida, irmão, Deus não tem nada a ver com isso. E os erros que cometeram conosco não podem invalidar o princípio. Não pode invalidar o princípio, nós temos que ter sabedoria para separar as coisas. Se alguém errou comigo quando tratava do princípio, quando tentou me discipular, pisou na bola, pisou na melancia comigo, isso não tem nada a ver com o princípio é eterno, está lá, ileso, é de Deus. Isso não mancha o princípio, isso não invalida o princípio. Para hoje, muitos de nós estamos com o coração endurecido. Não, esse negócio de discipulado não é para mim, não. Deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Se o discipulado não é para mim, então o reino de Deus também não é. É duro isso, né? Mas é verdade. Porque o reino de Deus é feito de quê? Discípulos. Olha, tem que ser sério. Então, quando eu olho para a minha vida e digo assim, eu não quero ser discipulado por ninguém. É a mesma coisa de você olhar para Jesus hoje e dizer assim, Jesus, eu não quero fazer parte do teu reino. Só mudou as palavras. Mas é isso que nós estamos querendo dizer. Por quê? Nós estamos nos negando a entrar na prática de um princípio que me prepara para ser esse membro eficaz no corpo, que tem a responsabilidade de manter o reino de Deus em movimento na terra. É isso. Então, qual que é o convite para mim e para você hoje? Mova-se no discipulado, se submetendo a ser discipulado e também se dispondo a discipular alguém. Amém? O pastor Degmer faz sempre, eu lembro dele, quando ele ia falar sobre isso, olha só, se você andou uma porção com Jesus, até aqui, você já pode trazer alguém. Então, se eu sou discipulado pelo Joabe, o Joabe já refletiu algo da glória de Deus em mim, até onde o Joabe conseguiu me levar como discípulo de Jesus, eu posso pegar alguém e trazer até aqui comigo. Eu estou sendo discipulado através da vida dele e através da minha vida estou discipulando alguém. O reino de Deus está em movimento através da minha vida, entende? Aquilo que foi delegado para mim como membro da igreja que recebeu essa responsabilidade está acontecendo, entende? O reino está fluindo, está fluindo. Eu queria que você fosse para a sua casa levando isso. Eu não sei como que é essa questão no seu coração, mas 2 coisas, ou 3 coisas que eu preciso que você saia daqui. O reino de Deus foi restabelecido na terra por Jesus. Ele entregou a responsabilidade disso à igreja.
E eu e você somos a igreja. E nós só podemos manter o reino de Deus em movimento sendo igreja de verdade. Para ser igreja de verdade, é só sendo discípulo. Amém? Quantos recebem isso? Você pode ficar de pé? Vamos orar. Glória a Jesus. Então, assim, queridos, recebe essa palavra com muito amor, né? Uma palavra de ensino mesmo para você, sem peso, amém? E eu tenho certeza absoluta, né, que se você abrir o seu coração para entender isso, você vai ver o quanto nós perdemos quando nós não permitimos, né, que o reino de Deus realmente se estabeleça na nossa vida. Uma das frases da oração modelo que se conhece como Pai Nosso, ele diz assim, ó: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Você entende o que é isso hoje? Quando a gente ora assim, eu estou falando para Deus, Deus, governa a minha vida, o domínio da minha mente, do meu coração, eu entrego a Ti, eu permito que o Senhor faça isso. Agora, irmãos, se nós fazemos isso de verdade, nós não vamos encontrar resistência nenhuma para permitir que outro irmão fale na minha vida como meu discipulador. Uai, eu acabei de orar, falando para ele ser o Senhor, para ele ser o meu, dominar a minha vida, e agora eu não quero discipulado, não. Não bate as coisas. Agora, quem é que vai nos convencer dessas verdades? Agora é o Espírito Santo. Não é o Jorge, não é o Joabe, não é o Eduardo, não é nenhuma das pastoras, não é ninguém obrigando você. Aí é a obra do Espírito Santo. Por quê? Você concorda comigo que quando eu conheço uma verdade de Deus e decido não obedecê-la, eu estou pecando? É pecado. E quando Jesus foi falar do Espírito Santo, ele disse assim, o Espírito Santo, ele seria enviado com a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que vai nos convencer. O meu papel aqui é apenas jogar talvez uma aguinha para dar uma amolecida, para que você entenda e convide o Espírito Santo para te convencer. Se essa verdade ainda não é algo, que governa a sua vida, ser discipulado e discipular alguém. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus. Oh Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio que o Senhor, oh Deus, entregou a nós de sermos igreja, esse desafio, oh Deus, como igreja, mantermos o Teu reino em movimento na terra. Senhor, que privilégio é esse? Eu acho que nós não entendemos nada ainda do que é isso, Senhor. Oh Deus, mas eu quero orar, meu Deus, porque eu sei que nesta oportunidade, alguma coisa o Senhor tem acrescentado na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão. E eu oro para que nós possamos dar lugar ao Teu Espírito, para que Ele possa nos trazer mais revelações, nos libertar de toda mentira, de todo engano, que tem tirado de nós esse tão grande privilégio, que é fazer parte de tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro agora, para que todas as mentiras do inimigo, na mente e no coração dos meus irmãos aqui, caia por terra. E que apenas a verdade do Senhor tenha toda a liberdade para para se instalar no nosso coração e nos levar a experimentar algo extraordinário, como Teu povo, como Teu corpo, como Teus filhos neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe isso aí? Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida.